voltamos ao vivo com Eduardo Braga, ministro de Minas e Energia. Vou te devolver já a palavra, Carla, mas antes eu só queria que o ministro esclarecesse para os nossos telespectadores que não conhecem bem o linguajar técnico, se quando o senhor fala em acordo de leniência e tal, o senhor está defendendo que sejam preservadas as empresas envolvidas no chamado Petrolão, é isso? O que eu estou defendendo é de que as empresas possam ter uma solução juridicamente correta, com absoluta transparência, com participação do Ministério Público, com participação do Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, para que elas deixem de ser inedôneas, não sejam declaradas, portanto, inedôneas, possam ter contratos preservados e investimentos mantidos numa indústria que gera milhares de empregos, tanto onshore, quer dizer, em terra, quanto em offshore. As empresas com diretores ou donos na cadeia podem ser idôneas, ministro? Bem, eu ia fazer aqui uma colocação. Veja, a Alstom, por exemplo, ela fez acordo de leniência muito rápido com relação à questão do metrô de São Paulo. E resolveu muito rapidamente. Ou seja, isso é uma prática do mundo civilizado, do mundo maduro, da democracia civilizada e estabelecida. As pessoas têm que pagar... Os punidos devem ser os diretores. Os punidos devem ser exemplarmente punidos. Agora, Os culpados. Os culpados, obviamente, né? Porque terão que ter ampla defesa, enfim. Aqueles que restarem culpados precisam ser punidos. Agora, nós não podemos confundir isto como, por exemplo, tinha corrupção na Sudã. Então, acaba com a Sudã. E não pune os corruptos. É diferente. O que nós Mas temos... ninguém está querendo acabar com a Petrobras. Querendo enquadrar nós não queremos acabar com a Petrobras, nós não queremos fazer com que tenhamos um nó de tal forma de que nós não tenhamos prosseguimento no programa de investimento da Petrobras. Nós precisamos ter transparência, precisamos ter absoluta segurança jurídica no que nós estamos fazendo, é preciso compreender efetivamente de que forma nós vamos mitigar essa questão. Agora, não dá para simplesmente deixar todos esses investimentos parados, punir o povo brasileiro duplamente. Porque aí você vai punir o povo brasileiro pelo mal feito, pela corrupção que eles fizeram, e vão punir o povo brasileiro também pela paralisação dos investimentos, pela queda, aí sim, do PIB, das oportunidades de emprego, de renda e da questão estratégica de energia que o país precisa? Não. Carla, e coisa pior ainda, vender os nossos ativos baratos para investidores estrangeiros. Ministro. Carla, João Gabriel e André. Nos últimos... o senhor citou a desoneração de investimento, que foi a desoneração da folha de pagamento, que serviu para manter os empregos, né? Efetivamente... Isso no intervalo, quando nós estávamos falando. A gente estava comparando, eu estava dizendo o desafio de vender o Brasil agora. Houve, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento para manter os empregos, manteve os empregos, mas o investimento não subiu, caiu ano passado. Por que o senhor acha que o Brasil pode voltar, ou o setor produtivo vai se sentir atraído para investir agora, quando a gente está pagando, as empresas vão pagar mais caro pela luz, pela própria contribuição previdenciária e com toda como é que se diz? O risco de que a própria investigação Lava Jato atrase ou segure a economia. Por que eu investiria no Brasil hoje? Porque isso tudo é menor do que o potencial do país. Veja, nenhum payback de nenhum investimento hoje é inferior a 10 anos. Daqui a 10 anos, o Brasil continuará tendo o potencial que tem. Nós continuaremos sendo atrativos para o investimento. Por quê? Porque aqui nós temos oportunidade no petróleo, aqui nós temos oportunidade na energia, aqui nós temos oportunidade na infraestrutura, aqui nós temos oportunidade em diversos setores da economia. O Brasil é atrativo porque é uma democracia estabilizada. Aqui nós não vivemos uma guerra civil. Aqui nós não temos um conflito civil acontecendo no país. Nossa democracia já demonstrou-se
competente e capaz de enfrentar um impeachment do presidente Collor, e ela sobreviveu. O investimento caiu. Por que em condições como agora vai subir? Mas por que não pode subir diante das oportunidades? Nós estamos aumentando a liquidez na Europa. Veja, a Europa vai viver agora uma série de movimentos anticíclicos econômicos, colocando injeção de capital para investimento. Nós temos bons projetos, temos potencial, estamos fazendo os ajustes no fundamento da economia que o mercado está precificando corretamente. Olhando para o futuro, a nossa inflação está declinante. Mas as agências não pensam assim. Não, só um minuto, por favor. Em dezembro, as agências precificavam a nossa inflação de 2016 a 5,80. Hoje estão precificando abaixo de 5,60. Mas hoje a Focus mostrou 7,5. Mas 7,5 agora, no presente, eu estou falando no futuro. Se você quer analisar se as medidas que nós estamos tomando estão no caminho certo ou no caminho errado, veja como o mercado está apostando no futuro. É preciso perceber o que está dizendo o mercado com relação à inflação futura. Está aqui a exame presente. A inflação futura está sendo precificada pelo mercado declinante. Por quê? Porque o Brasil Vamos girar, Carla. Porque o Brasil está adotando as medidas corretas. João Gabriel, dentro dessa coisa da imagem externa do Brasil, é inevitável voltar à questão da Petrobras, que está atrapalhando a imagem externa do Brasil. O senhor falou uma coisa muito importante, eu até anotei aqui na primeira rodada. O senhor disse que a Lava Jato, o efeito colateral pode ser acabar com a influência político-partidária dentro da Petrobras. O efeito colateral positivo. O efeito colateral positivo. E aí a gente tem uma situação na Petrobras que tem uma diretoria do Renato Duque que é do PT. Tinha. Tinha, né? Enfim, mas ainda tem gente lá. Não tem mais. Ainda tem gente lá. Existe... Mas quem nomeia é o governo, né? Sim. Mas aí é porque é acionista. Então vamos chegar no... O governo é acionista da Petrobras. Mas é o governo que escolhe de quem preside e quem dirige. Chegar numa questão, por exemplo, BR Distribuidora, só para citar um exemplo, né? O José Lima de Andrade, ele mesmo disse para a época dessa semana que foi nomeado pelo seu antecessor, pelo Edson Lobão, para o lugar dele na BR Distribuidora. Não seria um grande exemplo de compliance até para o exterior se esses indicados políticos eles entregassem seus cargos para que no lugar deles entrassem quadros técnicos? Isso não seria uma maneira de, como o senhor falou, limpar a influência da política partidária dentro da Petrobras? João, explica rapidamente o que é compliance para quem não está habituado à linguagem do... Seria o mundo inteiro reconhecer a Petrobras como uma empresa mais ética, caso ela tivesse menos influência política. O compliance nada mais é do que uma fiscalização do comportamento ético da empresa, não é? É o comprometimento ético da empresa, seja do ponto de vista contábil, da gestão, etc. Bem, isso está acontecendo e está, eu acho que em curso no Brasil, um movimento claro nessa direção. O que acontece a cada momento com a Petrobras, eu digo a holding que está acontecendo, é exatamente isso. Nós temos toda uma diretoria nomeada tecnicamente pelo acionista majoritário, mas tecnicamente. Bendini não é uma indicação partidária, é uma indicação técnica do sócio majoritário. O seu diretor financeiro... Mas é uma direção... Mas a política não é partidária. Sim. A política, a gente faz política até em salão de beleza. Ele não é exatamente um especialista. Até em salão de beleza se faz política. Ele não é como o senhor, um engenheiro elétrico formado. Né? Mas ele é um bom gestor financeiro, que eu acho que nesse momento é uma coisa importante para a Petrobras. E acho que esse é um exemplo que precisa ser seguido pela BR Distribuidora, pela Transpetro e por todas as coligadas. E acho que esse é um exemplo, inclusive, para contaminar positivamente o setor elétrico. Eu defendo efetivamente que nós tenhamos gestões profissionalizadas, com mérito, com escolha, como foi a escolha do diretor de compliance da Petrobras, que foi uma escolha de mercado, feita com uma seleção absolutamente transparente. E se nós conseguirmos manter esse ritmo, que não é fácil fazê-lo, que eu reconheço que com o sistema político brasileiro não é fácil de fazer, é um caminho que vai dar grandes respostas. Por isso eu acho que nós temos que ser otimistas com o Brasil, com o Brasil do futuro que nós podemos construir, com as riquezas que nós temos e com a capacidade de se reinventar que o Brasil tem. André e René. Ministro, desculpa. Imagina.
Além da Petrobras, outro tema que está muito na cabeça de todo mundo é da energia elétrica. Eu queria voltar a esse tema e da conta de luz. O senhor enfatizou bastante na primeira resposta que o Brasil vive uma seca incomum, rara, e é a pura verdade. A gente aqui em São Paulo vive isso na pele, e isso certamente conta um pedaço da história, mas também certamente não conta toda a história. E aí eu queria que o senhor trazer aqui a intervenção que foi feita há 2 anos no setor elétrico, que é vista por muitos especialistas do setor, por gente das empresas, como uma tragédia, uma grande confusão que foi feita ali. Lembrando que, na sequência daquilo, a presidente Dilma foi à televisão para anunciar uma nova era em termos das tarifas, que as tarifas cairiam, que ficariam muito mais baratas, etc. E agora a gente está vendo ser revertido todo esse processo com o aumento das tarifas. O senhor, obviamente, não respondia por essa pasta, não tem nada a ver com isso, mas se tivesse na cadeira que o senhor ocupa hoje, naquela época, o senhor teria feito aquela intervenção? O senhor acha que aquilo foi uma coisa boa para o setor ou explica também um pedaço do problema que nós estamos vivendo hoje? Vamos por parte. Primeiro, eu quero colocar que você está se referindo à MP 579, né, que se transformou na Lei 12.001. E ao pronunciamento de 2012. É 2012, porque a Lei 579 é de 2012. Bem, veja, quando a gente compra um carro, para o telespectador poder entender, você compra um carro em 36 parcelas. Você paga as 36 parcelas e aí o banco te manda a 37ª, a 38ª, a 39ª e não quer parar de te cobrar. Pois bem, no setor elétrico estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Usinas que já estavam pagas, já estavam amortizadas, continuavam sendo cobradas e dividendos sendo distribuídos para os acionistas das empresas, cobrando dos brasileiros por algo que os brasileiros já tinham pago. Acho que essa parte da MP 579 estava absolutamente correta. O senhor teria feito... E eu, como líder do governo na época no Senado, defendi isso. Agora, Mas existem duas questões dentro da MP 579 que efetivamente se demonstrou ao longo do tempo, e na época nós debatíamos isso, que nós precisávamos ter tido um pouco mais de cautela. Eu me refiro à questão da conta CCC e da questão da conta RGR. Porque, veja, explica aí. Tanto a conta de CCC, que é a conta que possibilita pegar os setores isolados do mercado elétrico brasileiro e garantir a eles uma energia que seja pagável pelo consumidor, ela existia e ela era autossuficiente, era autofinanciável. Tinha um subsídio cruzado. Da mesma forma, a RGR era que possibilitava que a modicidade tarifária pudesse ser equacionada de forma autofinanciável pelo sistema. Ao fazer com que isto viesse para a CDE com o Tesouro Nacional subsidiando isso, nós passamos a subsidiar com o Tesouro Nacional uma parte que foi agravada pela não adesão à antecipação da renovação das concessões por 3 concessionárias por razões políticas partidárias. Que acabaram... Mas elas tinham a opção de não escolher. Sim, né? mas que acabaram sendo, na realidade, altamente beneficiadas, porque não optaram pela renovação, ficaram short, como a gente fala no mercado, do ponto de vista de contrato de energia, pegaram essa energia, foram para o mercado spot e venderam no mercado livre essa energia a um preço de R$ 822. Mas, ministro, o governo tinha que prever isso, não tinha? Oi? O governo deveria ter previsto isso. Eu concordo que eu acho que a previsibilidade poderia ter sido um pouco mais detalhada naquele momento. Previram um cenário que não era o cenário do pior momento. E isso acabou sendo turbinado com uma crise que veio logo a seguir da questão hídrica, com o ritmo hidrológico trazendo graves e sérios
e sérias pressões para dentro do setor elétrico, que acabou criando um desequilíbrio. Tanto é que, percebendo-se que esta era uma questão que iria se prolongar, nós, em 2015, continuaremos tendo o problema do desbalanceamento, mas não mais sofrendo os problemas que nós aprendemos com o que aconteceu em 2014 e 2013. Hoje o nosso PLD... O fato é que a redução das tarifas, na prática, não aconteceu, né? Aconteceu. Sim, mas agora vem Aconteceu. Agora a gente está pagando a conta. Você imagina se essas usinas que hoje estão no regime de cota e não oneram mais como oneravam as tarifas, se essas usinas continuassem hoje com o ritmo hidrológico do jeito que está, onerando os nossos reajustes. Nós não teríamos tido 23,5% de reajuste extraordinário. Mas a gente não teria problema com a CDE. O fato, minutinho só. Não, nós teríamos. Não teríamos o tanto que tivemos de problema. No entanto, o que nós fizemos agora foi voltar com o status quo do subsídio cruzado. O que nós fizemos agora, ao acabar com o subsídio do Tesouro, o que foi? A conta CCC volta para dentro da CDE e volta como subsídio cruzado. O que aconteceu agora com a RGR? Ela não volta como RGR, mas ela volta entre todas as tarifas, a modicidade tarifária que está dentro da CDE, ela também volta. E nós estamos zerando a participação do Tesouro. Eu brinquei hoje com o Levi, só para você ter uma ideia. Não, há uma pergunta só para o nosso telespectador. Milhares deles viram a presidente Dilma Rousseff descrever em 2012 uma paisagem idílica. Começou uma nova era no sistema de energia, o setor de energia. De repente, ele lê também, ou fica sabendo, pela mesma televisão, que o Brasil importou energia da Argentina. Como é que a cabeça desse telespectador pode digerir e entender as duas informações que são... Mas, Augusto, cá entre nós, o Brasil tem conexão elétrica com a Argentina, não é de hoje. Sim, mas a importação não é normal. Não é de hoje. Não, também não é de hoje. Mas é rotineira? Deixa eu dizer uma coisa. O nosso sistema elétrico é eu cada não vez... sabia. É rotineira? Nós temos um acordo... A importação? Nós temos, desde 2006, um acordo bilateral com a Argentina, sim, que nós usamos energia de um lado e de outro, dependendo da necessidade de qualquer um dos países, tendo disponibilidade. Mas isso ocorre com frequência? Ou a Argentina usa a nossa energia direto. Então por que nós ficamos noticiando um negócio... porque, neste momento, é charmoso dizer isso. Mas a gente não importa. Vou dizer uma coisa mais do que isso. Deixa eu dizer uma coisa mais do que isso. Você sabe quem foi que fez a primeira conexão entre Uruguai e Brasil de energia? Não, quem foi ministro? Não, o Fernando Henrique. FHC. Mas fez corretamente. Ele não fez errado. Ele não fez errado. É que quando fala em FHC, você já acha que ele fez errado. Não fez, não. Eu não acho, não. Então deixa ele fazer. Você está achando que ele fez errado. Não. Ele não fez errado. O senhor acha que eu vou achar errado o plano real? Claro que não. Não, mas aí tem que dar um justo. Não fui eu que achou errado o plano real. O Itamar está lá em cima, nos olhando e dizendo: o plano real é meu. Está vendo como o senhor acha bom? O plano real é ministro, meu. Eu tenho uma pergunta correlata. Não, mas só para você, porque eu acho que esse assunto muito sério. Tá. Veja bem, não, mas eu tô tratando a interligação do setor elétrico com os países vizinhos é extremamente importante e salutar. O Brasil está interconectado com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. Nós estamos com a Venezuela, mas a Venezuela nós temos que entender um pouquinho mais na frente, porque haverá um momento em que a interligação com a Venezuela vai ser muito estratégica para nós, haverá um esgotamento hídrico nosso e nós precisaremos começar a perceber o que será a nossa fronteira olhando para a Venezuela e olhando para outros países, porque é assim que haverá de ser. O Brasil precisará estar interconectado, interligado com todos os países da América do Sul e da América Latina. Quanto mais interligado nós estivermos, mais robusto e seguro será o nosso sistema elétrico. Ministro... Portanto, você fez a pergunta? Esta é uma decisão importante e favorável. Faça que nós estamos no fim. Não sei se eu vou conseguir passar a palavra. Se eu não conseguir, você abre o próximo.
Ministro, eu queria falar um pouco sobre a questão da Lava Jato. A expectativa é que a próxima fase atinja o setor elétrico, especialmente a Eletrobras. Os executivos da Camargo Corrêa assinaram a delação premiada e devem falar sobre projetos de Belo Monte, Jirau, enfim. Isso pode travar investimentos no setor elétrico. Agora, o que o Ministério já fez algum mapeamento para ver se há irregularidade? Bem, eu não conheço a delação da Camargo Corrêa, então eu vi na internet hoje a matéria, imaginei que alguém perguntaria sobre isso, mas eu não tenho nenhuma informação além daquela que já foi tornada pública, portanto, o que posso lhe dizer é o seguinte: chegarei amanhã ao Ministério, pela manhã teremos uma reunião, e à tarde nós vamos chamar a AGU e vamos chamar a CGU e todo mundo para que me deem orientações de como comportar. Nós não vamos ficar de braço cruzado. Agora, é importante dizer ao telespectador de que na semana passada, Belo Monte teve o seu balanço de 2014 aprovado com auditoria, aprovado no seu conselho, também com auditoria, tá certo? E que eu receberei amanhã a ata desta reunião com a cópia do relatório da auditoria e com os balanços. Agora, imediatamente, mandarei isto para a CGU, para a Polícia Federal e para todos. Nós não ficaremos de braço cruzado. Quanto mais rápidos nós agirmos e quanto mais rápido ficar esclarecido, menor prejuízo teremos no setor elétrico. Maria Cecília, você faz a última pergunta, depois o João Gabriel abre o próximo bloco. E a Renê volta a falar. Maria Cecília. Ministro, última pergunta. De maneira geral, todo o sistema elétrico brasileiro é visto pela população ainda, apesar desses vários problemas que foram mencionados aqui, como um sistema ou como um setor que tem planejamento, que tem condição de olhar o futuro. No entanto, e nós também sabemos que o governo que está à frente, né, do país, da presidente Dilma e o presidente Lula antes dela, tem, claro, na sua base de sustentação uma política de participação social. No entanto, desde 2006, o Conselho Nacional de Política Energética, que tem na sua conformação a possibilidade de ter, dentre os seus participantes, alguém representando o setor social, não tem. Ou seja, a gente não tem essa cadeira lá ocupada pela sociedade. O senhor vai chamar essa composição na sua totalidade? Ou seja, você vai convidar alguém da sociedade civil para fazer parte do conselho? E abrir o que se chama aí, o que a gente se enxerga de caixa preta do Ministério das Minas e Energia? Não, veja, primeiro eu acho que o Ministério das Minas e Energias é um dos ministérios mais transparentes. Sabe por quê? Nós somos hoje regulados por uma ANEEL que tem audiências públicas permanentes. Todos os trabalhos da ANEEL são públicos e publicados. A ONS publica diariamente relatório do Sistema Interligado Nacional, com nível de energia armazenado nos nossos reservatórios, com detalhamento de cabeceira de rio, de cabeceira por cabeceira de rio. Os nossos estoques de energia são públicos. O nosso ministério é um ministério, sinceramente, que tem um modelo que, claro, tem que ser aprimorado. É um modelo que cresceu muito. Nós dobramos em quase tudo, dobramos quase na energia, dobramos na linha de transmissão, dobramos na nossa complexidade. Temos hoje 68 distribuidoras de energia no país. Não é? Ainda temos um grande desafio na eficiência energética. Se nós melhoramos na segurança energética, se nós evoluímos na inovação tecnológica em vários pontos, é verdade que também podemos evoluir muito ainda na baixa tensão. Portanto, quero dizer que acho que tem que ter a participação, sim, de representantes do movimento social no nosso Conselho Nacional de Política Energética. Defendo isso, não tenho nenhum problema com isso e nós estamos agora na iminência de prepararmos a primeira reunião. Eu prometi, quando cheguei ao Ministério, que em 90 dias nós faríamos um diagnóstico e apresentaríamos uma série de propostas. Nós esperamos, no encerramento desse primeiro ciclo dentro do Ministério,
ter uma reunião no Conselho Nacional de Políticas Energéticas para que a gente possa apresentar uma série de medidas e até lá, se Deus assim permitir, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, eu acho que as coisas acontecem, não é por acaso, não é? De que nós vamos conseguir ter essa participação e ter um membro da sociedade civil organizada no Conselho Nacional de Política Energética. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos já já com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga.